Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula para tratarmos agora sobre um tema importantíssimo que é comissão de ética. Tratamos no vídeo anterior falando sobre deveres, vedações, tema importantíssimo. Algumas pessoas podem achar que esse tema já é conhecido por todos, porém, é um tema fundamental, porque ainda temos grandes dificuldades dentro do serviço público com esse tema que, para alguns, tão conhecidos, mas que, para muitos, muito difícil ainda de serem implementados e de utilizarem dentro do seu dia a dia no serviço público. Quando falamos, sobre essas comissões de éticas, trazemos um dado importantíssimo aqui que precisamos analisar e preocupante ele é, que 58,7% dos servidores afirmaram que já presenciaram algum tipo de conduta antiética ou ato de corrupção. 51,7% dos servidores não se sentem seguros para denunciar condutas ilícitas, mesmo sendo uma obrigação prevista no Estatuto do Servidor. Apenas 31,3% dos servidores relataram ter recebido treinamento em programas de integridade promovidos por suas organizações. E nos últimos 3 anos, 33,4% dos servidores indicaram ter presenciado algum ato antiético. Entre os que denunciaram atos de corrupção nesse período, 27,4% afirmaram ter sofrido retaliação. Esse estudo foi conduzido pelo Banco Mundial em 2021, em parceria com a Controladoria Geral da União. Trago uma reflexão para vocês. Que dados preocupantes. Que informações podemos observar dentro do nosso dia a dia que pode parecer com esses dados que estamos analisando aqui? Onde temos praticamente, em algumas situações, mais de 50% dos servidores terem presenciado situações consideradas condutas antiéticas ou atos de corrupção. Como está ainda dentro da sociedade a corrupção, os atos que violam a ética do serviço público? Isso é um dado muito preocupante, que precisamos ter essa consciência para que consigamos mitigar cada vez mais esse problema, que ainda não consigamos erradicar, mas que pelo menos consigamos ainda reduzir esses índices. 51,7% desses servidores se sentem inseguros. E aí vem uma pergunta para você. Você se sente seguro em realizar alguma denúncia? Em denunciar alguma conduta ética? Será que você se sente confortável em denunciar algumas situações? Isso é preocupante. Apenas 31% relata ter recebido algum treinamento. Aqui você está agora recebendo um treinamento. Estaremos lá aumentando um pouco mais essa estatística. Isso é fundamental. Parabéns a você que teve essa preocupação em estar aqui participando desse treinamento, dedicando uma carga horária da sua atividade ou do seu momento de lazer para estar enriquecendo em conhecimento. Isso é fundamental, isso é importante. Demonstra que você tem sim um comprometimento com o serviço público, que quer mudar essa realidade tão negativa que tem de corrupção dentro do serviço público. E aí você pode analisar esses dois últimos tópicos. Nesses 3 últimos anos, no caso dessa pesquisa, de 2018 até 2021, esses servidores presenciaram ato antiético. Só nesses 3 últimos anos. Observa como foi elevado essa taxa.
Será que se fizermos hoje, atualizarmos essa pesquisa para 2025, teremos uma redução desses números? Então, isso é algo que devemos pensar. Outro ponto que nós temos é o seguinte: entre os que denunciaram esses atos de corrupção, nesse período, 27% afirmaram ter sofrido retaliação. Será que hoje, na pergunta que eu fiz inicialmente, se você teria coragem de denunciar, seria por medo dessa retaliação? Então, isso é algo que devemos pensar. Temos que analisar que esses atos antiéticos que são denunciados não é como forma de prejudicar, mas é como forma de aplicar de forma correta os recursos que são transferidos para os estados e municípios através do recurso fundo a fundo. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais devem nortear o serviço público. Parece uma frase de utopia, mas que realmente deveria ser o nosso dia a dia dentro do serviço público. Então, a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais, ele deve nortear, ou seja, ser o nosso principal objetivo, a nossa principal preocupação quando iremos executar qualquer serviço público. Então, quais são os dilemas éticos no setor público? Temos aí o seguinte: choque de interesse. Por exemplo, um servidor é responsável por licitação, percebe que um parente próximo é sócio oculto de uma das empresas concorrentes. Então aí o que eu tenho? Eu tenho interesses envolvidos. Eu conheço alguém que está lá dentro daquela empresa que está participando do processo licitatório. Então, se eu percebo isso, o que eu devo fazer? Pedir que eu não participe daquele processo licitatório, para que não haja ali um conflito de interesse, para que, mesmo que aquela empresa tenha sido uma empresa ganhadora, que tenha entregue o melhor resultado, porém, pode ser que no futuro venha se gerar um questionamento através disso. Mesmo que tenha seguido todo o rito legal, todo o procedimento, tenha sido a melhor empresa que apresentou a melhor proposta, que executou a atividade dentro do prazo, seguindo tudo que foi estipulado no edital, mas ainda assim alguém pode indicar, pode dizer que houve fraude no processo, porque dentro daquele grupo existia pessoas que eram próximos, eram parentes. Então isso é o que a gente chama de conflito de interesses. Informações privilegiadas. Um funcionário de um órgão tributário, por exemplo, utiliza esses dados sigilosos de empresas para indicar oportunidades de negócio a amigos. Tem uma empresa que tem um processo licitatório e o maior preço até agora foi esse e o menor preço foi esse até agora. E assim eu favorecer a um conhecido, a um amigo, para fazer um processo licitatório com um valor menor. Dessa forma eu estou tendo acesso à informação privilegiada e, através disso, eu estou vendendo uma informação de forma errada, estou vendendo uma informação para alguém se beneficiar com essa informação. Isso é muito preocupante. Outro ponto que nós temos, que já comentamos em slides anteriores, mas vale a pena sim reforçar, que é brindes ou vantagens. Aceitar um exemplo, um relógio caro de um fornecedor interessado em um contrato administrativo. Se eu ganhar esse processo, está garantido isso, está garantido uma viagem, está garantido isso, aquilo, outro. Então, isso é um conflito de interesse. Isso não pode haver dentro do serviço público. Isso vai de encontro quais são os meus princípios éticos prescritos para o serviço público. Obediência e consciência ética. Existe aí um certo conflito nesses dois pontos. Eu tenho uma consciência ética ou eu vou obedecer quem está me mandando? Um superior, um exemplo, solicita a um técnico que altere dados em um relatório para beneficiar algum grupo político, por exemplo.
cumprir a ordem seria antiético ou até ilegal. Ou seja, tenho lá aquela situação que eu sei que será ilegal. Eu sei que se eu agir daquela forma, será antiético. Mas por obediência, eu deixo aquilo passar. Existe um termo dentro do militarismo que é ordem ilegal não se executa. É a mesma situação. Mas existe aí um grande ponto a ser pensado, um grande ponto a ser observado. Existem formas, existem estratégias de como eu vou falar sobre aquele tema que está sendo executado, que viola a ética do serviço público, sem simplesmente dizer que não vou executar. Existem estratégias e formas que eu tenho que analisar e tratar para que isso aconteça e seja feito conforme prescreve a legislação e seguindo os princípios éticos. Outro ponto que nós temos é o desvio de finalidade, é usar bens e recursos públicos exclusivamente para o interesse institucional. Nepotismo e favorecimento pessoal. Um funcionário, por exemplo, de um órgão tributário, utiliza dados sigilosos de empresa para indicar oportunidades de negócio amigo, indicar um filho para participar de um processo licitatório. Tenho ali colocação de alguém como uma pessoa minha para poder trabalhar junto, um filho, parente. Isso é bastante preocupante e viola diretamente os princípios éticos. E quais são os canais de denúncias que existem se eu percebo que há uma violação desses princípios éticos? Primeiro, tem os meios oficiais para comunicar de forma segura e, se desejado, ele é sigiloso e anônimo. Tenho canais eletrônicos que eu posso denunciar, tem aplicativos móveis, algumas instituições públicas exigem algum canal de denúncia, caixa físicazinha lá de denúncia, onde eu vou fazer uma denúncia, recursos humanos, setor lá que eu posso chegar e oferecer uma denúncia. Lembrando que a sua denúncia, ela é fundamental. Assim recebido essa denúncia, o setor público vai fazer o quê? Tratar essa informação, verificar se ela é procedente e aí sim fazer os processos que são previstos em lei e em regulamentos. Mas a denúncia ela é fundamental para que essa conduta ética, para que a aplicação do recurso ela seja de forma coerente, seja de forma correta. Então nós temos aí um chamado ouvidoria. Nesse setor, ele é um órgão da administração pública encarregado de receber, analisar e responder qualquer manifestação da sociedade. Nós temos aí uma aproximação entre o cidadão e a administração pública. Então eu vou lá, escuto o cidadão e com isso eu vou fazer as tratativas junto à administração pública. Isso é um canal de denúncia, é um canal que eu posso informar, trazer alguma informação relevante. A população, isso é uma garantia também, a ouvidoria ela é instituída como uma forma de garantia que a população seja ouvida. Muitas vezes a população não tem como chegar a um servidor que está tratando os contratos, não tem como chegar a um governante, um secretário, mas através da ouvidoria a população é ouvida e aí sim é feito as tratativas junto aos órgãos competentes. E ele é um canal para denúncia. Eu posso ir lá e fazer uma denúncia sobre uma determinada situação, uma suspeita. Então, isso é fundamental. A sua informação ela é primordial para que o processo ela seja executado de forma ética. E temos as controladorias que vão agir da seguinte forma: fazer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial de todos aqueles recursos que foram aplicados, de todas as contas públicas, programas de governo que foram instituídos por um governante dentro do serviço público. Prevenção de riscos e falhas nos processos internos.
Então lá eu consigo verificar se tem riscos naquela execução, em que pontos eu vou analisar, que estratégias de análises, que estratégias de auditoria eu vou executar, promoção de auditorias e monitoramento contínuo dos controles, elaborar um checklist, elaborar possíveis problemas baseado na gestão de risco. Fiz uma análise de risco, verifiquei que pontos críticos que, se acontecer, vai gerar um impacto alto. Então, eu vou pegar essa informação, elaborar uma atividade, elaborar um checklist e fazer essas auditorias. Outra coisa que nós temos aí é o apoio à tomada de decisão gerencial. Então, quando eu tenho lá uma equipe de controladoria que consegue trazer ao gestor informações consistentes, informações robustas, que vão trazer uma garantia de uma efetividade da aplicação daquele recurso ou de estratégias de tomada de decisões que serão assertivas para evitar algum risco que foi já analisado anteriormente. Isso é muito importante para o gestor público ter aí essa controladoria trazendo esse apoio à tomada de decisão. Orientação para o cumprimento das normas de compliance, integridade e governança. Olha novamente essa palavra compliance, integridade e governança vindo à tona. Por quê? Elas são fundamentais para o processo de gestão de qualquer recurso financeiro, seja próprio ou que seja transferido de alguma outra entidade ou órgãos federal. Então, isso é fundamental a esse orientar como isso vai ser cumprido. Então, elaborar relatórios dos controles. Então, foi lá, fez uma auditoria, fez uma verificação, vai lá e faz esse relatório, enviando para as autoridades administrativas, os órgãos de controle externo, como o Tribunal de Contas, que vai fazer um ajuntamento dessas informações e vai trabalhá-las de forma mais assertiva para que venha sempre trazer benefício para o serviço público. E temos aí a corregedoria, que tem uma das suas funções, receber, investigar, instruir denúncias ou processos administrativos, disciplinares contra os servidores que, porventura, praticaram algum ato previsto como ilegal. Aplicar ou sugerir sanções disciplinares cabíveis, como advertência, suspensão, demissão, entre outras, que está previsto lá no regulamento. Orientar as unidades sobre procedimentos éticos e disciplinares. Então, não é simplesmente punir, verificar quem errou e punir, mas promover orientações. Muitas vezes eu posso errar ou não saber como agir. Mas aí, se eu recebo informações, se eu recebo capacitações de como eu devo atuar frente a um problema, como eu devo atuar frente a um questionamento, isso também é uma das funções da corregedoria. Recomendar aprimoramentos institucionais para prevenir novas infrações. Aconteceu a infração. Como é que eu posso fazer com que isso não volte a se repetir? Que estratégias eu devo utilizar para que isso não volte a repetir dentro do serviço público? Isso é fundamental, o papel da corregedoria. E, por último, emitir pareceres sobre condutas funcionais dos servidores. Eu posso lá pedir, por exemplo, um nada consta, eu posso lá e, de pronto, emitir um feedback positivo sobre aquele funcionário. Então, eu vou lá, emito um feedback falando sobre os pareceres de conduta, dizer lá, por exemplo, criar algum regimento, alguns atos que foram praticados e fazer isso como um regimento, fazer isso como uma norma interna, podemos dizer assim. Então, esse quadro que eu trago para vocês aqui, de forma comparativa, o foco da controladoria, controle interno e auditoria. Da corregedoria, disciplina e conduta dos servidores. Já da ouvidoria, é um relacionamento com o cidadão. Na ação, a controladoria fiscaliza os processos e recursos,
Na corregedoria, investiga e pune possíveis desvios de conduta. Já na ouvidoria, recebe e encaminha essas manifestações para serem analisadas. Exemplos: auditoria de contratos, controladoria, corregedoria, processos disciplinares, ouvidoria, reclamação ou sugestão do público. O objetivo da controladoria é gerar uma boa governança e a integridade da prestação do serviço público. Já da corregedoria, sempre está atento à ética e à responsabilidade funcional, se foi ou não desviada. Já na ouvidoria, trazer isso uma transparência e o controle social, né? Garantir essa transparência e controle social para a sociedade. Então, dessa forma, agradeço esses momentos que passamos juntos, que discutimos assuntos que são fundamentais para o nosso exercício do serviço público. São assuntos que valem a pena se debruçarmos e estarmos atentos para cada um desses tópicos, para que assim consigamos fazer um serviço público de forma inteira, voltada ao interesse público, tendo como foco as nossas legislações, as nossas condutas. E espero que, ao final dessas videoaulas, com os materiais de apoio que vocês assim tiveram acesso, possamos construir cada vez mais uma consciência de um serviço público com compliance, integridade, transparência e boa governança. Então, dedico a vocês a esse material, esse tempo que foi aqui empregado por vocês, para que vocês possam enriquecer cada vez mais no serviço público. Meu forte abraço e estamos sempre juntos aqui. Professor Eliseu agradece a atenção de vocês.